Fala galerinha, beleza? Como é que vocês estão? Aqui quem fala é o professor Abel, do Paideia Pedagogia para Concursos. Tudo bem com você? Estudando muito? Trabalhando? Dando duro? É assim que se constrói. Não tem moleza não, galera. Uma vida quando é difícil, quando é cheia de percalços, altos e baixos, a gente dá mais valor. Tudo que é muito suado, tudo que a gente dá o nosso sangue, acaba tendo um significado enorme para a nossa vida. E isso faz com que a gente cresça enquanto pessoa, enquanto ser humano. Tá certo? Tranquilo? E aí, galera? Dica de hoje, hein? Uma dica interessante aí que é sobre alfabetização, letramento e avaliação, tá certo? Eu vou passar alguns conteúdos para vocês. A gente vai conversando nessa nossa interação de hoje. Tranquilo? Deixa eu projetar aqui minha tela para você. E enquanto eu vou projetando aqui minha tela, você já pode deixar o seu like, se inscrever aí no canal. Isso é muito importante mesmo. Deixar o seu comentário, sua crítica, sua objeção, dúvida, seja lá o que for, tá? Tranquilo? E aí está a nossa tela. Eu vou mostrar para vocês aí uma tabelazinha que eu produzi, tá certo? Com alguns tipos de avaliação. Deixa eu ajeitar aqui que teve um negócio que não ficou legal. Pera aí. Pera aí. Pronto, acho que agora... Não, ainda não ficou legal. Vamos aqui. Pronto, ok. Eu acho que agora ficou melhor. Galera, o que é que vocês têm aí? Preste bem atenção. Vocês têm aí uma tabela, vocês estão vendo, com alguns tipos de avaliação de aprendizagem. Tudo bem? E são todos os tipos de avaliação de aprendizagem que pode existir? É óbvio que não. Seria impossível nós darmos conta de todos os tipos possíveis, imagináveis de avaliações de aprendizagem. No mínimo, seria complicado de se fazer e cá entre nós, o que é que acrescentaria a cada um de nós? Talvez nada. Então, existem alguns tipos de avaliação de aprendizagem que são muito importantes quando a gente fala em concursos públicos, na área de educação, em especial pedagogia, tá certo? Ou a docência em geral, seja ela qual for. Nós temos aí o seguinte, ó, algumas dessas avaliações, vou destacar aqui algumas mais importantes, lógico, tá certo? A primeira delas é a que quase sempre você vai encontrar pessoas falando bem, que é a avaliação formativa. Ó, como o próprio nome diz, esse tipo de avaliação não tem por objetivo classificar pessoas, quantificar pessoas ou quantificar o saber das pessoas, o que foi assimilado, o que foi retido na memória do indivíduo. Antes, é um objetivo muito mais abrangente, tá? E muito maior do que simplesmente classificar, numerar, tá certo? Pessoas ou conhecimentos. Quando se fala em avaliação formativa, galera, você tem que ter aí em sua mente uma perspectiva interessante que vai te ajudar bastante, vai te ajudar muito mesmo na hora de realizar o seu estudo, que é perceber o que está, por exemplo, lá na BNCC e tal, e nos outros documentos, como a LDB, tá certo? DCNs e tal, que é integral, uma formação integral, integral do sujeito, tá certo? Uma formação integral do sujeito, certo? Onde tudo que se leva em consideração
são os elementos que estão no entorno, que estão junto do indivíduo, do sujeito, enquanto educando. Ah, Bel, mas não são só elementos cognitivos, não? Do que se aprende, do que se ensina? Não, aí é que está a grande questão. Uma avaliação formativa que tem por objetivo uma formação integral do sujeito, ela visa em uma única vez conhecimentos cognitivos, lógico, é, afetivos, habilidades afetivas emocionais, habilidades sociais, habilidades físicas e motoras, tá bom? Ou seja, tudo que cerca o ser humano. O que o ser humano tem que ter para que ele seja um sujeito autônomo, para que ele seja um sujeito que consiga pensar por si próprio, tá certo? Ou seja, essa avaliação formativa, antes de quantificar notas, de classificar pessoas, quem foi melhor e quem foi pior, quem tirou 10 e quem tirou 0, ela está preocupada com a formação integral, com a formação holística, global do ser humano, em todos os seus aspectos. Beleza? Do cognitivo até ao emocional, afetivo. Passando pelo físico, motor, certo? Tranquilo e social, claro, já que o ser humano é, segundo Aristóteles, um animal racional e social. Tranquilo? Atenção, esse tipo de avaliação, galera, geralmente se fala muito bem. Então não estranhem, por favor, não estranhem se em um concurso que você vai fazer apareça alguma questão falando bem desse tipo de avaliação formativa. Tá certo? Não estranhe, é muito comum. Outra coisa, se tu vem esse outro tipo de avaliação que está logo acima da avaliação formativa, não que ela seja mais importante, tá? Não é esse o objetivo. Que é a avaliação diagnóstica. E o que é uma avaliação diagnóstica? A avaliação diagnóstica, ela serve como um conhecimento propedêutico, um conhecimento inicial do que nós temos diante de nós, do que o professor, do que o docente tem diante dele, quando ele chega principalmente no início do ano, ou no início de um bimestre, no início de um trabalho, tá? De um conteúdo novo, tá certo? Ou seja, é avaliar quem são os indivíduos. Atenção, essa avaliação não se dá por classe social, longe disso, ao contrário. Essa avaliação diagnóstica, ela quer coletar dados que vão servir para o planejamento e para o fazer docente que estarão junto da avaliação formativa, tá certo? Ou seja, essa avaliação diagnóstica, ela ela quer perceber, entender quais são os conhecimentos prévios que já estão contidos, que já está contido em cada pessoa. Dado que quando o aluno chega à escola, ele já chega com um cabedal de conhecimentos, de vivências, de experiências sociais e culturais que formaram não só a pessoa daquele aluno, mas todo o seu imaginário. Então, quando o professor consegue realizar de maneira significativa e interessante e conseguiu êxito com a realização de uma avaliação diagnóstica, o processo da avaliação formativa se dá muito simples e se dá de uma maneira muito eficaz, muito eficiente. Sabe quem já fez isso aqui, tá certo? Outra coisa, outra coisa. Se esses dois tipos de avaliação aqui são muito importantes, tendem a aparecer em várias questões, tendem a aparecer falando muito bem desses dois tipos e outras mais, né, que eu poderia até falar para vocês. Existe outro tipo de avaliação, que aqui eu vou até mudar a cor
da canetinha aqui, é aquele tipo de avaliação que você pode falar mal, com certeza, e não vai ter tanto problema. Ou que se você vê uma questão falando muito bem, levantando a bola desse tipo de avaliação aqui, a chance dessa alternativa ou dessa questão estar errada também é muito grande. Enquanto que, se aparece uma questão falando bem da avaliação formativa, há uma grande chance de estar certa. Quando se fala bem da avaliação somativa, que eu explico já o que é, há uma grande chance de estar errado. Por quê? Porque a avaliação somativa, presta esse nome, somativa, seria aquele tipo de avaliação mais tradicional, onde o que se leva em conta na maioria das vezes, galera, são os aspectos quantitativos, quantitativos do aprendizado, tá certo? Então, uma avaliação somativa que leve em consideração apenas o quantitativo e não o qualitativo, há uma grande chance de estar errado, de ser contrário ao processo de ensino-aprendizagem de forma integral. Tudo bem? Tá certo? Por exemplo, se aparecesse uma questão que trouxesse e que dissesse, por exemplo, que dissesse associando a pedagogia tradicional com a avaliação somativa, sim, tudo bem, tá certo. Mas se utilizasse, preste bem atenção, se associasse pedagogia progressista ou pedagogias progressistas, porque são várias, a avaliação somativa, a chance de estar errado é enorme. É quase 100%. Tudo bem? Porque a avaliação somativa é aquela em que é a mais tradicional, talvez seja a mais utilizada, e a que menos traz efeitos, a que menos eficaz é quando se trata da formação integral do sujeito. Tudo bem? Então, esse tipo de avaliação, a chance de estar errado em uma alternativa é muito grande. Outra coisa, se a avaliação somativa estiver associada à avaliação de desempenho, tome cuidado com isso aqui, ó. Se a avaliação somativa estiver associada à avaliação de desempenho, e esse desempenho é apenas numérico, é apenas quantitativo, essa avaliação de desempenho também assume ou se traduz em um problema, e um problema a ser combatido, certo? Ou seja, se a avaliação de desempenho é apenas a mensuração das habilidades que foram alcançadas e tão somente, sem levar em consideração o contexto, sem levar em consideração as especificidades, sem levar em consideração tudo que cerca o aluno, essa avaliação de desempenho pode assumir um caráter de avaliação somativa. Tudo bem, galera? Tá certo? Alguma dúvida? Tá certo? Muito bem. Então, esses tipos de avaliações aqui são vários, né? Mas eu só falei de 4, né? Avaliação diagnóstica, avaliação formativa, avaliação somativa e avaliação de desempenho. Elas podem desempenhar, dependendo do contexto, funções diferentes. Ah, é claro, sim, você pode estar pensando, mas na maioria das vezes a avaliação somativa pode ser algo danoso. Pode, se aparecer como uma crítica. Mas se aparecer apenas como uma identificação, como entendimento de algum tipo de pedagogia, de alguma pedagogia, não vai estar errado. Certo? Ah, qual das avaliações abaixo
estão de acordo com a avaliação tradicional ou com a pedagogia tradicional ou com ou como diria Paulo Freire, com conhecimento bancário. É claro que vai ser a somativa, certo? Agora, se leva em consideração os aspectos gerais que integram a vida do ser humano, é claro que a gente está falando de avaliação formativa, tá? E que essa avaliação formativa pode passar antes pela avaliação diagnóstica. Gostou? Galera, deixe o seu like, se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo para mais pessoas chegarem a esse conteúdo, tá bom? Desde já, muito obrigado. Olhem lá, nós temos um Instagram lá do Paideia, é só dar uma olhadinha aí, tá certo? E qualquer coisa estaremos à disposição de vocês. Valeu aí? Valeu, galerinha! Até mais! Tchau!